Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um dos irmãos. No mês de agosto, tradicionalmente, a Igreja Presbiteriana do Brasil nos traz à memória o tema missões. Missões que entendemos ser o chamado de Deus para as nossas vidas, a fim de levarmos o Evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas, a todos os povos. Para a meditação desta ocasião, eu quero primeiramente traçar um plano de fundo, traçar uma base, um alicerce para caminharmos sobre ele. E para isso, eu vou utilizar daquilo que aprendemos durante todo esse mês de agosto. Aprendemos com o pastor Igor, aprendemos com o missionário Paulo e aprendemos com o presbítero Pedro. O pastor Igor nos ensinou que a Bíblia é a base para missões, que desde Gênesis, na criação de todas as coisas, na promessa do Messias que pisaria a cabeça da serpente, depois no chamado de Abraão, todo o plano de redenção ele está intimamente ligado com o tema missões. Missões, portanto, ele não é um departamento da igreja, um departamento das nossas vidas. Nós já aprendemos em outras ocasiões que a vida da igreja, a vida do cristão, ele está alicerçado em 3 pontos fundamentais: a adoração, a edificação e a evangelização. Porque o chamado de Abraão, como aprendemos com o Igor, foi para levar a bênção do Senhor a todos os povos, a todas as famílias da terra. E Gálatas, capítulo 3, nos ensina que essa bênção de Abraão é o próprio Cristo Jesus. O missionário Paulo, ele nos ensinou que a história da missão é a história de Deus. É Deus que vai construindo a história da igreja, a história dos seus servos, dos seus filhos, com o objetivo de cumprir a sua missão. Nós aprendemos que há uma bela história da missão escrita por Deus na carta de Filipenses. Vemos um missionário dedicado, o apóstolo Paulo, vemos uma igreja generosa, a igreja de Filipos, e servos fiéis como Epafrodito, lembrando que Deus escrevendo a sua história através dos seus servos. A história não é nossa, a missão não é nossa em primeiro plano, a missão é de Deus. E o presbítero Pedro nos ensinou que o palco das missões é todo o mundo, é o mundo inteiro, é todos os povos. Não há um povo específico que Deus escolheu para ser chamado de seus filhos, mas todos os povos devem receber a mensagem do Evangelho. Nós devemos transpor as nossas fronteiras, as nossas barreiras sociais, as nossas barreiras de raça, de cor, de gênero, para poder levar a bênção de Deus, que é Cristo Jesus. Como aprendemos em Mateus, capítulo 28, a grande comissão. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Com essa base em mente, queridos, eu quero trazer à meditação 2 pontos. Primeiro, a salvação ela é individual. Existe um propósito de Deus para as nossas vidas, para cada um de nós. Romanos capítulo 8, verso 29, nos diz que nós somos salvos para sermos parecidos com Cristo Jesus. Nós fomos salvos para buscarmos em todo momento os ensinamentos de Cristo para sermos conforme Ele foi e conforme Ele é. Efésios capítulo 2, verso 10, aprendemos que nós somos salvos para boas obras, as quais Deus já preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, temos algo a fazer em gratidão pela salvação recebida. O Senhor Jesus
Na sua oração sacerdotal, registrada no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 15, ele diz o seguinte: Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Cristo Jesus tinha uma missão. Ele veio e cumpriu a missão. E agora ele nos envia ao mundo para continuar, para contarmos a respeito dessa missão a todas as pessoas. Tendo em vista isso em mente, tendo em mente que a salvação é individual e temos um propósito junto a Deus, nós não podemos confundir a instituição igreja, especificamente no nosso caso a instituição IPT, aquela que tem o CNPJ registrado, aquela que tem o endereço, terceirizando para essa instituição aquilo que nós devemos fazer. Nós devemos ter em mente que sim, como igreja, como grupo, nós vamos caminhar juntos desde que façamos aquilo que devemos fazer individualmente. Somente assim, inclusive, teremos a edificação, poderemos ter a edificação do corpo, quando cada um faz aquilo que Deus mandou fazer. E assim a igreja, sendo protegida, sendo amada e amparada por Cristo Jesus, caminhará conforme a imagem do seu Filho. Efésios, capítulo 4, no versículo 7, diz assim: E a graça foi concebida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Cristo nos traz a vida, Cristo nos traz esperança, nos traz a salvação. E a cada um de nós, pela graça, foi nos dado este dom, imerecido. Não mereceríamos isso, mas pelo grande amor com que nos amou, Ele nos escolheu e a cada um de nós nos presenteou com o dom de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Quando entendemos isso, sabendo que temos um Deus que nos salvou, nos libertou do império das trevas, da morte, para trazer para a luz, para a vida, nós temos o desejo de cumprir aquilo que Ele espera de nós. Em segundo lugar, mesmo a salvação sendo individual, nós entendemos e podemos aprender através da palavra do Senhor que Deus ele distribui dons individuais também. Como está escrito em Efésios também, capítulo 4, do verso 11 a 12, que diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A nossa salvação ela é individual, mas nós fazemos parte de um corpo. Nós fazemos parte do corpo chamado Igreja do Senhor Jesus. E conforme nós colocamos os nossos dons, nossos talentos em serviço do reino, conforme acabamos de ler, a edificação do corpo acontecerá. Todos os salvos, nós desejamos trabalhar para a obra de Deus, do nosso Salvador. Nós desejamos adorá-lo, nós desejamos trabalhar conjuntamente para a edificação nossa em Cristo e também para levar o Evangelho. Cada um com o seu dom. Uns evangelizando, digamos, na linha de frente, indo, pregando, sendo com facilidade para falar em público, atravessando o Atlântico ou atravessando apenas o bairro, a cidade. Outros com o dom de oração, outros com o dom de contribuir, mas todos com esse propósito, firmes no sentido da salvação individual, de buscar o reino, de levar o Evangelho a toda a criatura.
nós não podemos confundir a nossa situação geográfica com esses nossos dons, com o nosso propósito. Aquele que foi chamado para ser pastores e mestres, como o texto diz, ele será pastor, ele será mestre onde ele estiver. Em Taubaté, em Tremembé, no Maracaibo, na África, lá na Turquia, aonde ele estiver, ele vai exercer o seu dom. Aquele chamado a orar, orará sempre. Aquele chamado a evangelizar, fará a sua oração, estará em comunhão com Deus para saber onde Deus quer que ele faça isso, tendo a certeza de que aonde ele estiver, ele vai estar fazendo. Os nossos queridos missionários, o próprio pastor Paulo, por exemplo, que estão em outro país, estão longe, eles tiveram o seu chamado antes mesmo de estar no campo, como falamos. Onde eles estiveram antes de estar nesses países, eles já trabalhavam em prol do reino, eles já levavam o evangelho, porque tem o dom gratuito, o dom oferecido por Deus para isso. Nós, como Igreja do Senhor, devemos, portanto, lembrar sempre de quem éramos antes de Cristo e de quem somos agora com Cristo. Isso nos vai dar o poder no Espírito Santo de alegrarmos sempre nele, o poder de sermos testemunha do Senhor a todos os povos e raças, o poder de falarmos, de pregarmos com intrepidez o Evangelho de Cristo Jesus, independentemente das circunstâncias. A nossa vida, queridos, deve ser sempre pautada na adoração ao Senhor, na edificação do corpo, na comunhão dos santos e na evangelização. Senhor Jesus nos prometeu que estará conosco todos os dias. Nós vamos em nome dele, nós falamos em nome dele. Somos perseguidos também por causa do nome dele. A missão, como falamos, como aprendemos, é de Deus. Temos o privilégio de poder ser instrumentos na mão dele para o louvor da sua glória. Que nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, possamos sempre buscar lembrar o nosso propósito, lembrar de quem somos, de quem Deus é, da nossa relação com Deus, não limitando a irmos até a igreja para juntos cultuarmos, não limitando a aprendermos cada vez mais somente para nós, não limitando o poder do Espírito Santo que habita em nós para sermos testemunha do amor de Cristo, mas sim vivendo, dia após dia, todas essas áreas com afinco, com temor, tremor, com amor no Senhor, gratidão em nosso coração. Que Cristo Jesus seja conhecido de todos os povos. Que Cristo Jesus seja adorado e glorificado em todas as nações. Que Ele nos abençoe. Não somente ao se fazer trabalho singular é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver.
aflita possas confortar com palavras brandas de amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer.